Um olhar, apenas um olhar, e tudo pode mudar. Como você tem olhado para essa situação que tem te cercado? Com olhar de crítica, de zombaria, de negatividade? Qual tem sido o teu julgamento quando você olha? Está morto? Nem tudo o que estamos vendo com os nossos olhos carnais é o que realmente é. Queridos, enquanto você estiver olhando com os olhos naturais, olhando para a situação com esse olhar a situação vai continuar como está ou piorar. A partir do momento que você olhar para essa situação com os olhos da fé, a partir daí as coisas começam a mudar. A fé, ela nos leva a alcançar coisas que jamais conseguiríamos com as nossas próprias forças. Jamais chegaríamos em lugares com a nossa pequenez, com o nosso entendimento. Mas quando depositamos a nossa fé em Jesus, quando confiamos que Ele sim, que Ele pode fazer. Ah, queridos, a palavra de Deus nos diz assim que a fé, ela move montanhas. Eu não sei qual que é a montanha que está à tua frente. Eu não sei qual é a tempestade que você tem vivido. Mas uma coisa eu sei, que se você parar de olhar para o problema e olhar para Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ontem, eu estava preocupada com algumas coisas e em referência mesmo até ao canal, porque somos humanos e por muitas vezes a dúvida vem. E eu estava pensando, meu Deus, será que isso que eu estou fazendo vai ter algum fruto? Será que isso realmente vai tocar vidas? Vai dar resultado? As dúvidas começaram a permear o meu coração e eu pensei, poxa, são tantos empecilhos, são tantas distrações, tantas coisas que por muitas vezes nos impede de chegar aqui para gravar, para falar com vocês, para trazer uma palavra da parte de Deus. Então eu fui ao supermercado. Quando eu cheguei lá, que eu estacionei o carro no estacionamento em frente ao mercado e eu olhei para cima, eu olhei para o céu e eu vi muitas nuvens, mas é como se fosse um desenho
lá, estampado no céu. A primeira imagem que eu vi me deu uma sensação muito ruim. É como se fosse um dragão, só que aquela nuvem era enorme. E confesso para vocês que eu senti um temor, uma certa, não medo, mas uma sensação estranha, como se o inimigo dissesse assim, tá vendo? Eu tô aqui, você não vai conseguir. Eu me senti tão assim, sabe, acuada. Só que enquanto eu olhava para aquelas nuvens e conversava com a minha filha e falava para ela assim, ó, o que que você vê naquelas nuvens ali? Olha o desenho, olha que legal. Eu comecei a conversar com ela. Só que ao mesmo tempo que eu conversava com ela, tentando distrair o turbilhão que se passava dentro de mim, eu avistei outra imagem à frente. Era um leão. Ele simplesmente estava deitado, com a cabeça arreada em cima das patas dianteiras. O desenho era exato. Só que o semblante daquele leão era tão cativante, tão, sabe, transmitia paz. Só que naquela imagem das nuvens, aquele leão parecia tão pequeno, perto daquele dragão tão grande. Aí dentro de mim eu falei assim, Deus, mas como assim? O dragão não pode ser maior do que o leão. Aí o Espírito Santo ministra no meu coração. Justamente, filha. O dragão não é maior. E nunca vai ser. A figura do dragão ali é Satanás. Quem semeia dúvida no nosso coração, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que a situação não vai mudar, dizendo que do jeito que tá é para pior. Mas quando damos ouvido, nós fazemos do nosso problema algo que é muito maior do que o nosso Deus. Sabe que o que foi mais interessante é que eu falei assim, poxa, mas o leão nem tá se movendo. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração mais uma vez. Filha, basta um olhar seu para que o meu e tudo se transforma. Sabe, eu saí dali, sabe? Eu falei, Jesus, me perdoa. Me perdoa. Porque eu sempre digo que o Senhor é grande. Que o Senhor, não há ninguém maior do que o Senhor. Mas a maneira que eu tô agindo, eu tô colocando meu problema maior do que o Senhor. Senhor, me perdoa. O dia que eu preparei esse esboço, eu não sabia o que Deus ia ministrar, porque assim, quando eu vou preparar os esboços para gravar, eu só escrevo, mas quem dita o que eu tô escrevendo é o Espírito Santo. Aí quando eu termino aquele esboço, eu falo assim, Deus, mas o que vai sair desse esboço? Eu não obtenho resposta. Hoje, a hora que eu abri o meu caderno, o Espírito Santo falou assim, fale sobre isso aqui. Eu falei, mas eu não sei o que falar. E confesso para vocês que a hora que eu abri esse vídeo, eu ainda não sabia o que eu ia falar. O Espírito Santo me fez lembrar das imagens que eu vi no céu. Eu falava para minha filha assim, o que você vê ali? Ela falou, mãe, eu tô vendo tal coisa, tal coisa. Eu falei assim, aquela imagem ali, o que você vê? E ela olhou, eu falei assim, é só eu que tô vendo um leão? Daí ela parou, olhou e falou, verdade, mãe, eu tô vendo um leão. Eu vou ler essa outra imagem. Eu falei, Deus falou comigo nessa visão, nessa imagem de nuvens no céu. Você pode achar um absurdo.
Deus fala com cada um da forma que cada um entende. Tem muitos que dizem assim, não, mas Deus só fala assim, Deus só fala assado. Não, querido, Deus vai falar da maneira que você entende. Quando eu conheci meu esposo, ele não conhecia Jesus. E foi uma longa caminhada até ele conhecer. Eu falava de Jesus para ele, eu pregava para ele. Ele até se converteu quando a gente se conheceu. Eu falei que eu não casaria com ele se ele não entregasse o coração dele primeiramente para Jesus. Mas até então ele nem sabia o que isso significava. Ele falou, não, eu faço. Mas a transformação é uma caminhada. E eu falava, a Bíblia diz assim, assim, assim. O que isso quer dizer? Eu explicava como a Bíblia dizia. Ele dizia assim para mim, não entendi nada. Não sei do que você está falando. E eu falei, Deus, eu não sei como é que eu falo para esse homem, porque ele não entende nada do que eu falo. O Espírito Santo falou assim, fala em parábolas. Fala em comparações. Eu falei, mas se ele não... O Espírito Santo falou assim, fala que eu estou te mandando. Aí eu comecei a explicar em parábolas. Eu falava assim, senta aqui. Essa palavra que eu te expliquei, sabe tal coisa, assim, assim, assim? Então, imagine que tal coisa, assim, assim, assim. Jesus me ensinou a ensinar por parábolas, para que ele viesse entender. Hoje, quando ele fala de Jesus para alguém, ele só prega em parábolas. Eu não conhecia a forma que Deus falava com ele, mas Deus conhece. E talvez se Deus está mandando eu falar com você assim, agora, é porque é assim que você entende. Talvez Deus já usou várias maneiras para falar com você, mas você não tem entendido, não porque você não tem dado ouvido, não porque você não quer, mas porque você não está entendendo o que Deus está falando. Talvez você está só olhando porque você consegue enxergar para aquilo que é mastigado para você. Mas Deus, que não deixa ninguém enganado, Ele traz para você hoje da maneira que você está entendendo. Eu sei que esse problema é grande demais e você não consegue resolver. É como eu citei para o meu esposo. É como eu ter R$ 1 na mão e ter uma dívida de 1 milhão. Aí meu esposo falou assim, só que quando Deus quer, esse R$ 1 vira 1 milhão. Aí eu falei, como? Deus faz reduzir, se for preciso, essa dívida a R$ 1 para que você consiga pagar. Eu não sei qual é o tamanho da tua dificuldade, mas entenda, querido, o teu Deus é maior. Não limita o poder de Deus na tua vida. Não limita aquilo que Deus pode fazer por você. Começa a olhar pelos olhos da fé. Começa a enxergar o teu milagre de forma diferente. Quando trouxeram aquela prostituta para Jesus, todos olhavam para ela como uma pecadora, como uma adúltera que ela era. Mas Jesus, ele não fez a mesma coisa. Quando acusavam e perguntavam para Jesus o que ele faria com aquela mulher olhou para Jesus e no olhar daquela mulher, Jesus olhou para ela com misericórdia, porque nos olhos dela dizia assim, eu sei que tu podes me salvar.
apenas um olhar de Jesus. E tudo vai mudar. Mas primeiro você precisa dar o teu passo de fé. Você precisa olhar para esse problema e ver que tem solução. Você não pode, mas Jesus pode por você. Para de olhar para esse marido que é um beberrão e fala, não, mas ele é um beberrão, ele não dá nada. Não olha para ele e fala assim, não, eu olho para você e eu vejo um homem de Deus. Mesmo que ninguém esteja vendo, você precisa ver assim. Mesmo que ninguém acredite, você precisa acreditar. Mas o meu filho está nas drogas, eu não estou conseguindo, eu estou orando, mas eu não estou vendo resultado. Continua orando. Continua acreditando. Se os outros olham para ele e dizem assim, ah, é um drogado, se diz, não, ele é um pastor. Ele é um servo de Deus. Ele é alguém que vai fazer a diferença nessa terra. Você precisa acreditar. Você olha para o teu casamento que está destruído e diz assim, ah, não tem mais solução, mas Deus diz, olha, ele diz, não tem solução sim. Você precisa acreditar, querido, mesmo que ninguém acredite. Esse é o dia que Deus quer mudar o teu cenário. Mas Ele vai agir mediante a tua fé. Eu ouvi uma certa história de 2 homens que estavam trabalhando no meio do mato. E lá não tinha recurso nenhum. Um deles adoeceu porque eles ficavam dias na mata trabalhando. Eu não sei qual era o trabalho deles, acho que era cortando tora, algo do tipo. E ali eles tinham barraca, eles dormiam ali e só quando estava perto de terminar o trabalho que o patrão vinha buscar. Um deles adoeceu e estava prestes a morrer. Eles estavam em 2. O companheiro dele, olhou para ele e falou assim, eu não sei o que fazer. Ou eu abandono você aqui e procuro ajuda, ou fico aqui com você, olhando você morrer. Só que aí ele tomou uma decisão. Ele olhou pro companheiro e falou assim, olha, eu posso voltar e você pode estar morto, mas eu vou procurar ajuda para você. E diz a história que isso não foi um conto, isso foi uma coisa que aconteceu, é fato. O companheiro saiu, mata adentro, e ele falou assim, eu não sei o que fazer, não sei como sair daqui, não tem como chamar ninguém, porque naquela época não tinha telefone, não tinha como. Ele saiu arrancando o mato que ele encontrou pela frente, ele saiu arrancando o que ele achou pela frente. E retornou. Ali ele pegou uma panela, encheu de água e ferveu. Aí ele disse assim, eu tenho fé que você vai tomar esse chá e você vai melhorar. Você crê? O que o outro tinha a perder? Ele falou, não, eu creio, eu vou tomar e eu vou melhorar. Pois ele tomou aquele chá. No outro dia, o homem levantou como se não tivesse mais nada. Como se nunca tivesse ficado doente. Mas entenda, queridos. Quem disse que o que ele tirou ali era remédio? Talvez até veneno era. Mas por que ele sarou? Porque a fé entrou em ação. Quando você acredita, mesmo tudo dando errado, quando você acredita, mesmo todo mundo falando que vai dar errado, mesmo que a situação diga que não, mas você diz que sim, então vai acontecer, porque Deus, Ele ama quem age com fé. A palavra de Deus diz assim que é impossível
agradar a Deus sem fé. Quer ver o teu cenário mudando? Coloca a tua fé em ação. Acredite que Deus, Ele pode fazer milagres. Ele pode te curar agora. Eu quero orar por vocês. Eu quero até, inclusive, pedir perdão, porque por 2 noites eu não consegui entrar aqui. Por conta do trabalho, da correria, de uma coisa e outra. Bem pro fim passou do horário e eu acabei não conseguindo entrar. Até peço perdão. Eu quero orar por você que tem alguma causa impossível. E eu sei que nessa madrugada Deus vai entrar com providência na tua vida. Mas você precisa confiar que Deus, Ele pode fazer. Deus pode mudar essa situação, mesmo que pareça difícil para você, mas para Deus nada é impossível. Coloca a tua fé em ação e ore comigo. Se há alguém enfermo, pega um copo com água, uma garrafa d'água, que nós vamos orar e Deus vai operar. Eu creio. Se você não crê, eu creio por mim, por você, e eu tenho certeza que Deus vai agir, porque Deus entrou hoje aqui para fazer milagre. Ele mandou entrar aqui para falar para você que você precisa olhar para esse cenário com fé. Você precisa acreditar que tudo vai mudar. A mulher que estava para ser apedrejada, que olhou para Jesus e Jesus olhou para ela. Ela simplesmente foi liberta. Ela não só se livrou do apedrejamento, como virou uma seguidora de Jesus a partir dali. Quando olhamos para Jesus com fé, nós estamos dizendo para Ele assim, ó, eu não posso, mas eu sei que Tu podes. Eu acredito que o Senhor vai fazer. Por muitas vezes oramos, mas não acreditamos naquilo que oramos. Você sabia que a tua fé no reino espiritual, ela age como combustível? Sabe quando Daniel orou e os principados, as potestades, impediram o anjo mensageiro de trazer a resposta para Daniel? Sabe por quê que houve interferência? Para que a vitória chegasse? Foi porque Daniel, ele tinha fé. Daniel, ele orava, mas ele cria que Deus ia agir, que Deus ia trazer a resposta que ele precisava. E quando você tem fé, quando você diz, Deus, eu creio, eu sei que está difícil, mas eu creio, eu acredito, é um combustível para que os anjos ganhem essa batalha contra os demônios que vêm para impedir a tua vitória. Quando você desacredita, os demônios vencem. Entenda, querido, você precisa acreditar. Talvez a tua vitória está bem pertinho de chegar e você duvida, aí você perde e daí fica reclamando. Ore com fé que Deus vai entrar com providência nessa causa. Vamos orar. Senhor amado, maravilhoso, nós entramos mais uma vez, Paizinho amado, na tua presença. Meu mestre, meu Senhor e Salvador, eu quero te pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, Senhor. E peço que o Senhor venha blindar a minha família, Pai, contra todo ataque das trevas, Pai. Porque neste momento, Pai, eu entro na tua presença para interceder pela vida de todos aqueles que creem que o Senhor pode agir.
Aquele que não consegue, Senhor, acreditar ou crer, vem acrescentar a fé no coração deles, para que eles venham, Senhor, acreditar que o Senhor é um Deus poderoso, que Deus pode todas as coisas, que o Senhor pode fazer na vida deles, assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor fez na vida de muitos, Pai. Eu sei que apenas um olhar do Senhor para nós, tudo pode mudar. Eu não sei qual que é a causa do sofrimento, eu não sei qual é, Senhor amado, a dificuldade, Senhor amado, mas o Senhor sabe, Pai. Deus santo e maravilhoso, Deus poderoso. Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor é maravilhoso, Pai. E eu sei que o Senhor, Pai, está agindo em favor, Pai, de cada um dos teus filhos. Pai, eu te apresento essa água, Pai, que esse teu filho está apresentando a ti. Que o Senhor venha colocar, Senhor amado, uma gota do teu sangue, Pai. Que ao tomar, ao beber dessa água, Senhor, venha ter cura, milagre, libertação. Pai, eu creio que o Senhor está entrando, Paizinho amado, nessas causas, Pai, que é impossível para nós, mas para ti não é. Espírito Santo, visita cada lar, cada família, onde há uma necessidade, que o Senhor venha entrar com providência. Pai, que o Senhor venha prover na vida dos teus filhos, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, transformar, trazendo vida, esperança, abrindo portas que estão fechadas, Pai, tirando o empecilho. Tirando, Senhor amado, toda pedra de tropeço, todo embaraço, jogando por terra todo agir do adversário, Pai, na vida de cada um dos teus filhos. Eu creio, Deus, porque eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor está agindo, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Nós cremos em Ti, porque Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus poderoso. Glórias e honra seja dada ao Teu santo nome, porque Tu és fiel, Deus. Nós oramos a Ti porque nós cremos. Pai, eu creio que o Senhor está agindo na vida de cada um dos Teus filhos. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Dá-nos, Pai, uma noite de sono tranquila, Pai. Dá-nos um descanso dos justos, que possamos, Senhor, repousar em segurança, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Amém. Amém, queridos. Confia, acredite que Deus está agindo nesta causa. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que Deus venha acrescentar a fé de cada um de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida.